amigos do Universo Musical. Esse é o Universo Musical número 8. Sejam bem-vindos. E eu gostaria de falar sobre um assunto que muitos músicos têm dúvidas. É obrigatório fazer escalas no instrumento, no estudo? Eu digo para vocês, sim, é obrigatório. Claro, levando ao pé da letra, a gente não é obrigado a fazer nada. A gente estuda da maneira que quiser. Mas, se você quiser um conselho meu, faça escalas. Mas a escala é muito chato, todo mundo diz, os alunos falam, nossa professor, eu não aguento, escala é muito chato e tal. Bom, a escala ela se torna chata quando a gente não faz ela corretamente. Qual que é o objetivo da escala? Reunir toda a técnica do instrumento, no caso aqui do violoncelo, reunir toda a técnica do violoncelo na escala. Então, eu não preciso estar preocupado numa música que tem as frases musicais, toda a interpretação, e outra, numa música muitas vezes você não reúne a técnica toda do instrumento. O principal sempre, isso vocês vão ouvir eu falar muito, o principal sempre é a música, não a técnica. Não coloque a técnica na frente da música. Ah, só porque eu toco raspado a música vai sair raspada. Não. A música sempre em primeiro lugar. Sempre adapte a técnica ao que você quer no resultado da música. Então, vamos separar então a técnica num certo momento do estudo, principalmente no início. Separe, faça primeiro a técnica para colocar em dia todos os detalhes e aprimorar as habilidades no instrumento. E depois você continua fazendo mesmo os estudos melódicos e depois também a música, o repertório do seu instrumento. Eu vou dar alguns exemplos do que nós podemos estudar na escala, né? Por exemplo, vamos lá, vamos fazer mudanças de posição, né? Quando a gente muda a mão. Então, na escala, eu tenho quase todos os tipos, se eu quiser fazer escalas até o final do espelho, se eu quiser fazer só no começo, mas eu tenho ali as mudanças de posição, como eu quero fazer. Então, o que eu quero fazer? Eu quero ouvir um pequeno portamento, um glissando, ou eu não quero ouvir nada? Então a escala tem um tempo certo para cada. Um relaxamento da mão. Outra coisa importante que eu posso estudar na escala, o digitar, esse... Isso é importante ter. Claro, quando estivermos executando uma peça, isso não pode interferir, porque pode sair, se você exagerar, vai sair um som disso. E não pode interferir. Mas no estudo, é importante a gente ter essa digitação na escala, quando a gente fizer, para que a gente crie uma certa força, uma habilidade, um jeito de acionar os dedos, sem precisar fazer muita força, né? Então a gente vai lá. Você vai fazendo você estuda também essa digitação na escala. O que nós podemos usar a escala também para estudar a sonoridade. Então, quando você tem muitas notas num arco só, nesse caso, por exemplo, eu tenho um lugar certo para tocar. E se eu quiser fazer forte isso, eu tenho que descer o arco. Só que você percebe que o som fica mais estridente. Isso tudo nós podemos estudar na escala. Ah, eu não consigo tocar forte muitas notas porque meu arco acaba. Vamos estudar na escala isso. Uma técnica boa também é de... Muitas vezes a gente divide, por exemplo, vamos fazer 8 notas em cada arco, que a gente chama para baixo, e 8 notas para cima. Então você pode estudar dividindo 4 notas até o meio do arco e 4 notas até o final, e na volta igual. O que nós podemos fazer? Uma técnica para que o arco
a sonoridade continue firme e o arco não acabe. Usar menos arco nas primeiras 4 notas e nas outras 4 notas mais arco. E na volta a mesma coisa. Usa 4 notas menos arco e depois o resto das 4 notas num arco maior. Claro, para você conseguir isso e a mesma sonoridade sem crescendo, porque quando a gente usa mais arco a gente cresce. Para conseguir fazer um som igual, a gente tem que estudar. E estuda na escala. Porque se você só fizer a corda solta, também é válido, mas quando você colocar os dedos, você não vai conseguir fazer. Então a maneira de juntar essas duas coisas é na escala. Nós temos escalas também, os arpejos. Você pode fazer em 4 oitavas. Você vai estudar as várias possibilidades de isso. Os arpejos, o que você estuda, forma de mão. Quando você chega numa determinada posição, você tem que estar com a mão na forma. Também nós vamos estudar as notas duplas, que são as terças. As sextas. E as oitavas. São toda a técnica você vai estudando na escala, né? Isso é uma forma de economizar tempo. Imagina você estudar todas essas possibilidades. Eu estou dando alguns exemplos para vocês verem quanto que a gente pode estudar de técnica na simples escala. É claro, se você fizer ela só de uma forma, sempre, ela não vai adiantar. Você só vai estudar uma forma. Você tem que modificar, estudar 2 notas por arco, 3 notas por arco, ela rápida, ela muito lenta, com vibrato. Com vibrato, pianinho, forte, fortíssimo. Então eu dou essa dica para vocês. E se vocês estudarem escala, o progresso técnico no instrumento é muito maior. E isso para todos os instrumentos de corda que usam arcos, né? E os outros instrumentos eu acredito que seja a mesma coisa, com a técnica para cada instrumento você adapta, né? Outros instrumentos não tem arco, mas você deve também ter um exercício que englobe tudo. No caso dos instrumentos da família do violino, eu acredito que a escala, em todas as tonalidades, em várias oitavas, ela ajuda muito. Eu indico para vocês, eu tenho aqui em casa, na verdade eu tenho 3 métodos, mas eu vou mostrar 2 para vocês aqui. Esse aqui é o Car Flash para violoncelo, transcrito para violoncelo, ele é originalmente para violino. E eu tenho aqui também o exercício de um grande violoncelista búlgaro, exercícios diários, básicos, princípios básicos no estudo de escalas para violoncelo, de Anatoly Krastev. Então ele tem o passo a passo das escalas, tem todas as escalas escritas com dedilhados e opções. No Car Flash você tem isso também. Tem outros livros, né, sobre escalas. É importante a gente ter um e seguir pelo menos um desses, né, que tem os dedilhados, tem todas as opções de arpejos, são muitos arpejos que a gente pode fazer. Depois que você faz uma leitura integral desse livro, desse método, ele não é feito sequencialmente, mas você vai vendo os pontos básicos com a ajuda do professor. Depois você decora isso e na sua vida profissional você consegue rapidamente ali, meia hora, estudar a técnica e você está pronto para o ensaio da orquestra de horas. Se eu me desgasto muitas horas também antes de um ensaio, eu acabo não tendo forças muitas vezes para tocar, depende do repertório. Então a gente otimiza, já usa mais a cabeça, né, para poder
não precisar fazer tanto esforço em cima do instrumento, né? E é isso. Técnica, eu vou falar muito da técnica do instrumento, principalmente o violoncelo, que é o meu instrumento. Vou dar várias dicas para você, tem outras. E começamos hoje pelas escalas. Vamos falar dela de novo, então essa foi o nosso primeiro contato em relação a elas. Escrevam as dúvidas, eu passei por muitos tópicos técnicos do violoncelo aqui, que também funcionam para os outros instrumentos de corda. Se você quiser escutar mais sobre esses tópicos que eu passei aqui rapidamente, escreva aí nos comentários, faça a sua pergunta, e que oportunamente a gente vai responder, tá bom? Então fique agora, eu vou tocar para vocês a Elegie de Gabriel Fauré, Opus 24. Gabriel Fauré, compositor que viveu de 1845 e nasceu em 1845 e faleceu em 1924, tá bom? É uma música muito bonita, espero que vocês gostem. Até o próximo Universo Musical. Até mais.